Se você está vendo esse vídeo é porque provavelmente eu sou uma pessoa que perdeu o medo. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Muito prazer, eu me chamo Raquel Andrade e esse é o primeiro vídeo do meu canal aqui pro YouTube. E você deve estar se perguntando, tá, mas medo de quê? E o medo que eu tô falando é um medo que assombra quem deseja começar a gravar conteúdo para as redes sociais. Mas antes de me aprofundar nesse assunto, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu prometo que vai ser rápido, eu não vou prolongar demais a minha história, tá? Mas é só alguns pontos que eu acho que é importante ressaltar nesse vídeo. Eu sempre fui muito comunicativa desde a minha infância. Sabe aquela criança que, quando a professora chama para ler na frente de todos os alunos, vai lá e se oferece? Pronto, eu era esse tipo de criança. Eu nunca tive medo do palco e nem dos holofotes. Pelo menos era o que eu pensava. Porque com a fase da infância passando e dando a entrada aí na adolescência, eu fui percebendo algumas coisas que não eram tão legais. Quem já foi adolescente sabe muito bem, né, que os adolescentes eles têm os seus grupos. E a gente tem uma vontade, né, um desejo ali de sempre agradar um tipo de grupo para ser aceito. Então eu fui ficando um pouquinho mais restrita, tentando aparecer um pouco menos, e eu não tô culpando ninguém por isso, tá, gente? Isso foi uma escolha minha realmente porque a gente quer agradar as pessoas, a gente não quer aparecer tanto, para não ser zombada, para não virar piada, então a gente acaba se diminuindo um pouco aí a nossa aparição diante das pessoas. E eu me lembro que por volta de 2016, 2017, eu comecei ali a ter contato com o mundo da maquiagem, de influências, né, que foi quando foi começando a aparecer os primeiros influenciadores de maquiagem. Eu me lembro que eu acompanhava bastante o canal da Mari Maria, da Francine Elkin, que era realmente de maquiagem, que eu sempre gostei de maquiagem. E foi então que me surgiu a vontade, lá em 2016, 2017, quando eu fui descobrindo esses canais, de gravar conteúdo para a internet. E bom, gente, naquela época eu tinha mais ou menos 13 para 14 anos. Hoje eu tenho 23. E eu tomei coragem de gravar o meu primeiro conteúdo para as redes sociais hoje. Pra ser bem sincera, eu tinha tomado essa decisão de que eu realmente ia começar a gravar conteúdo para as redes sociais no ano passado, tá? Mais aproximadamente em outubro, novembro, que eu comecei ali a estudar um pouco mais sobre posicionamento de câmera, sobre equipamentos e tudo mais. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês do porquê que eu não comecei há alguns anos atrás, lá em 2016, 2017, como eu falei para vocês que eu tinha vontade. Porque eu tive medo, gente, medo. Medo de quê? Como eu já falei para vocês, né? A maioria das pessoas que querem gravar conteúdo para as redes sociais tem muito medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar, da opinião alheia. E eu vou te dizer o que pode ser esse medo. Observando um pouco melhor o comportamento das pessoas, né? Eu percebi que esse medo do julgamento, ele pode ter duas causas. Bom, gente, o primeiro medo talvez vai mexer um pouquinho com o ego de vocês, tá? Mas calma, é só uma opinião e uma possível causa, tá? Mas talvez você seja uma pessoa muito julgadora. Isso mesmo que você ouviu, talvez você julgue muito as pessoas. E quando você vai para uma posição de holofote, quando você vai fazer algo que você tem a probabilidade de ser julgado, você fica com medo, então você recua e prefere não fazer. Mas é o mal do ser humano julgar e ser julgado, tá, gente? Eu tenho certeza que ninguém tá livre de ser julgado por alguém e ninguém está livre de ter julgado alguém. Isso não te torna uma pessoa ruim, a pior pessoa do mundo. Você pode mudar isso se você quiser. Mas se você não quiser também, tudo bem, aí já é mesmo com a sua consciência. E a segunda possível causa é a visão que você tem sobre você mesma. A maneira com que você se enxerga, que você tem um auto-julgamento sobre você, talvez está te travando de você começar a gravar aqui para as redes sociais. Mas eu quero te dar uma notícia que talvez seja ruim para você. Esse medo ele não vai passar de repente, tá? Não vai ser em um piscar de olhos, você vai acordar no fim da manhã e vai dizer o seguinte: eu vou gravar conteúdo para as redes sociais sem medo. Hoje eu tô sem medo e eu vou gravar e pronto. Gente, isso não vai acontecer. Você sabe por quê? Porque às vezes isso não é da nossa personalidade. O ser humano ele tem medo. Esse medo ele blinda a gente, faz com que a gente não faça coisas que nosso cérebro considera perigosa. Então, quando você estiver ali colocando o seu tripé, posicionando ali o seu celular, se você grava com o celular, assim como eu, tá? Mas se você estiver aí colocando a iluminação, vai ficar vindo vozes na sua cabeça ali que estão tentando te proteger de algo perigoso, que não é perigoso, né? Mas que vão ficar falando, não vai dar certo, é, é melhor você parar aqui. Então é muito importante que você não escute isso, não escute essas vozes. Você tem que começar. Eu tô aqui sentada, gente, assim, eu sinceramente, tá?
quando eu pensei em começar a gravar conteúdo, eu acho que uma das coisas também que me prendeu muito foi a questão do cenário. Eu queria ter um cenário perfeito, uma iluminação perfeita, uma câmera, mas eu não tinha acesso a isso, e até hoje eu não tenho. Eu tenho um celular que tem uma câmera boa, eu tenho uma iluminação improvisada aqui, mas é isso, gente, tá? Realmente assim, não esperar nenhum momento perfeito e nem deixar que o medo vença a sua vontade de gravar conteúdo, tá? Ou de fazer qualquer outra coisa, porque se você realmente der lugar ao medo, de julgamento das pessoas, você não vai fazer nada nessa vida, tá? Você não vai tomar nenhum copo de água, porque vai vir alguém que vai falar pra você que a água não é saudável, tá? Eu tô sendo, tô sendo bem hipotética aqui. Mas é isso, tá? As pessoas, elas vão opinar, elas vão falar, ou talvez não, tá? Porque também, às vezes, a gente não é um assunto muito importante na vida das pessoas, a gente tem que ter noção disso. Mas independente, tá? Grave seus conteúdos, fale, ensine, faça o que você quer fazer aqui para as redes sociais. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, se ele serviu de inspiração, de motivação para você começar a gravar os seus conteúdos, já se inscreve aqui no canal, tá? Curte o vídeo também e compartilha com uma pessoa que também tem essa vontade de começar a gravar conteúdo, mas tem medo. Então, já compartilhei com essa pessoa, com seu amigo, tá? Eu vou fazer mais vídeos pra cá pro canal. Eu tenho essa vontade. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.